Olá, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que o DNA nos mostra, as pesquisas sobre o DNA e como isso derruba 500% de qualquer conversa com um ateu. O DNA ele é fantástico, tá? Bom, para falar um pouquinho, só um pouquinho sobre o DNA, eu vou pontuar duas coisas. Bom, a primeira é uma explicação do professor Enéas, fantástica. Ele diz o seguinte, que um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por 4 bases, ou seja, a gente tem 20 bilhões de informaçõezinhas dentro de um cromossomo. Se a gente transformar isso em bits, ou seja, 20 bilhões de bits, a menor informação que a gente pode ter no computador, e a gente quiser converter isso em palavras, vamos dizer o que está escrito lá dentro, vamos converter em palavras. Cada letra do nosso alfabeto, ela é representada por 6 bits. Então, se a gente pegar os 20 bilhões e dividir por 6, vai dar o número de letras. Se a gente considerar que, na média, cada palavra tem 6 letras, a gente pega esse número agora e divide por 6 e a gente vai ter o número de palavras. Se a gente considerar que cada página de livro tem 300 palavras, a gente divide o número anterior por 300 e vamos ter agora o número de páginas de livro. Se a gente considerar livros grossos de 500 páginas e dividir aquele número de páginas por 500, a gente vai ter o número de livros. E pronto, um cromossomo tem informação equivalente a 4.000 livros de 500 páginas. 4.000 livros. Um cromossomo. Então, o mais interessante é que, o ser humano ele não tem um cromossomo, ele tem 46. Então, 4.000 livros vezes os 46 cromossomos humanos, a gente está falando de 184 mil livros. É uma biblioteca enorme, 184 mil livros de 500 páginas. Agora, isso poderia parecer absurdo, mas o mais absurdo é que essa biblioteca enorme cabe dentro de uma célula. Uau, impressionante, não? Isso já evidencia que, 184 mil livros de 500 páginas não foram escritos aleatoriamente. Nesses livros tem toda a informação de como nosso cérebro funciona, nosso corpo funciona, coração, fígado, pâncreas, tudo, como tudo funciona. Até eventualmente doenças tem lá dentro, né? Doenças que a gente herda dos pais, etc. Tem uma quantidade absurda de informação. São 184 mil livros de 500 páginas. Uma biblioteca. Que cabe num pedacinho minúsculo. Não é verdade? Muito perfeito para não ter sido criado por alguém onipresente, onisciente e onipotente, que pode tudo. Mas isso não... A gente não chegou ainda no item número 2, o mais interessante. O DNA, com toda essa informação absurda, como ele é formado? Ele é uma dupla hélice, né? Tem 2 partes. Vamos supor, uma parte a gente recebe do pai, outra da mãe. 2 partes, tá? E essas 2 partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar, não é em toda a informação que tem as pontes. Tem algumas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço, que é o seguinte. São 10 unidades de informação, então é uma ponte. Depois vem 5 unidades com a ponte, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes. 10, 5, 6, 5. Então eu quero que vocês gravem na cabeça. 10, 5, 6, 5. Esse não é o número da Mega. Não é o número da Mega. É muito melhor que o número da Mega. Bom, vamos para o Antigo Testamento e vamos dar uma olhadinha no nome do Criador do Universo. Ele é escrito da seguinte forma: 4 letras, em hebraico.
Yud, Rei, Vav, Rei. Bom, em hebraico, cada letra equivale a um número. Tem o Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então, Aleph vale 1, Bet vale 2, e assim vai. Vamos supor que fosse o nosso alfabeto. É como se a letra A valesse 1, a letra B valesse 2, a C 3, o D 4. Então, a gente não escreveria assim, 1 mais 1 igual a 2. Se a gente estivesse falando em hebraico, a gente escreveria assim, A mais A igual a B, que é 1 mais 1 igual a 2. Ou B mais B é igual a D, que é 2 mais 2 igual a 4. Ou A mais B é igual a C, 1 mais 2 igual a 3. Seria isso. Ou seja, as letras valem números mesmo. Se a gente usar o nome do Criador do Universo, Yud, Rei, Vav, Rei, adivinha? Adivinha quanto que vale o Yud? 10, Rei, 5, Vav, 6, Rei, 5. Yud, Rei, Vav, Rei. O nome do Criador do Universo é o que une as duas partes da célula de DNA. O Criador do Universo fez questão de assinar sua obra-prima. Ele deixou o nome sagrado dele, o nome do Criador do Universo, o nome mais sagrado que pode existir nesse universo, ele deixou dentro do DNA humano. Ele deixou guardado lá dentro. Ele assinou a obra. Ele deixou o nome dele lá dentro. Isso é impressionante. Agora, vamos lá. Vamos procurar um ateu para perguntar sobre o que ele acha disso. E ele vai responder o seguinte, foi um acaso. Agora, vamos pegar um matemático, um estatístico, e vamos perguntar para ele qual que é a probabilidade de ter sido o acaso. Isso é fácil para o matemático calcular. E adivinha qual a resposta? É praticamente zero. 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 É impossível. Como é que pode o pessoal lá... Vamos supor que o pessoal inventou a história da Bíblia. E, de repente, eles já conheciam o DNA e colocaram o nome do Criador do Universo como o que eles tinham visto dentro do DNA. Não. O Criador do Universo assinou o nosso DNA. Isso é fantástico. Eu acho que não poderia ter um presente maior para deixar para um filho do que ter a assinatura do Criador dentro de nós, né? É isso.